dia e projeto de lei número 9. Eu vou passar, o projeto de lei está vindo com uma emenda, então eu vou passar para o secretário para que ele leia a emenda e o artigo que vai ser emendado no projeto, que em seguida eu vou colocar em votação o projeto já com a emenda. Então vou colocar o projeto já com a emenda em votação. Com a palavra é Rodrigo. Lei orgânica desse município e a Constituição do Rio Grande do Norte, em especial, que dispõe do inciso 9, artigo 37 da Lei de 1988, passarei a Constituição, funciona o seguinte: artigo 1º. Fica o município de Opapom motivada por falta de pessoal no quadro permanente da Secretaria Social e Cidadania, constando no anexo 1º, com atribuições definidas no anexo 2, e excepcional, interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 9. Artigo 2º. A contratação no artigo 1º desta lei será feita por 20 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Parágrafo formalizada em contrato escrito efetuada por prazo de 12 meses, pode ser prorrogada por tempo aditivo em razão do interesse público. Artigo 3º. Nos termos desta lei, e servidores da administração direta ou indireta da União, dos Estados. Parágrafo 2º. Executam-se na redação constante no caput deste artigo dos casos previstos no artigo 37, inciso 16, a aprovação da compatibilidade de horários. Artigo 4. E especificações de pessoal contratado nos termos desta lei será fixada em consonância de acordo com a carga horária de trabalho respectiva e suas atribuições definidas no anexo 2. Artigo 5º. Artigo 5º. O pessoal contratado nos termos dessa lei não poderá receber atribuições, funções ou encargos não previstos no artigo, ser nomeado designado, ainda que a título precário ou em substituição, comissão ou em função ratificada. Parágrafo 1. Ainda observando o disposto deste artigo, a revisão do contrato para os casos de inciso 2. Artigo 6. As infrações atribuídas ao pessoal contratado nos termos dessa lei serão apuradas mediante instância, a qual deverá ser concluída no prazo máximo de 30 dias. Parágrafo 1. Após a conclusão da sindicância e aplicação de qualquer sanção administrativa, pressupõe a instauração de processo administrativo, ocasião em que se assegurará ao servidor contraditório a ampla defesa e recurso. Artigo 7º. O contrato firmado distingue-se sem direito à indenização, pelo término do prazo contratual, por iniciativa do contratado, por por falecimento do contratado. Parágrafo 1º. A inscrição do contrato no caso dos incisos 2 e 3 será comunicada com antecedência mínima de 30 dias. Artigo 5º. Parágrafo 2º. Ou entidade contratante decorrente de inconveniência administrativa que contratará o pagamento ao contratado, aplicando-se a proporcionalidade dos dias trabalhados e ainda a títulos da competência que ocorrer a extinção contratual do extrato caso. As contratações previstas nessa lei através e assistência social e cidadania somente pode ser efetuada a autorização do chefe do poder executivo. Aqui é onde nós não concordamos. Ocasião em que será procedida de procedimento isônomo que será as despesas decorrentes da execução da presente lei ocorrer
correrão a conta de dotações próprias do Orçamento Geral do Município. Olha, artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vamos, Afonso, 12 de abril de 2017. A mudança que nós propomos, estamos propondo aqui, dessa lei, é a colocação de uma frasezinha que diz assim: processo. O artigo 8º, as contratações previstas nesta lei, através da Secretaria de Saúde e Assistência Social e Cidadania, somente pode ser efetuada mediante autorização do chefe do executivo. Não concordamos com isso e vou ler a proposta da emenda codificativa ao projeto de lei municipal número 009/2017. Altera o projeto de lei municipal número 009/2017 para definir a necessidade do processo seletivo simplificado na contratação do pessoal temporário. Câmara Estadual de Afonso, em sua mesa diretora, promulga. Artigo 1º. Esse artigo 8º do projeto de lei municipal número 009/2017, a seguinte redação. Artigo 8º. As contratações previstas nessa lei, através da Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Cidadania, somente pode ser efetuada mediante processo seletivo simplificado pelo estilo da Lei Federal 8.745 para 93. O plenário da Casa da Câmara de Vereadores do Afonso para a justificativa. A Constituição Federal de 1988 estatui que os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que prestem requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Visando atender ao princípio da acessibilidade dos cargos públicos, ademais dos princípios constitucionais, os quais esta administração pública adstrita, nossa Casa Maior tornou obrigatória a aprovação prévia do concurso público para o provimento de quaisquer cargos ou empregos da educação direta ou indireta, inclusive para o preenchimento de empregos nas empresas públicas e sociedade de economia mista. Desta forma, em observância a determinação do caput do artigo 37 da CF, do Federal 88, cujo teor enumera os supracitados princípios fundamentais a serem estritamente cumpridos pela administração pública, legalidade, responsabilidade, moralidade, universidade e eficiência. Ao inciso 2, estabeleceu a regra geral a ser aplicada à nomeação para cargos ou empregos de provimento efetivo, executando no mesmo sentido as hipóteses de nomeação para cargos em comissão, os quais, por definição, não são de livre nomeação e exoneração, configurando critérios objetivos e confiança da autoridade competente. Esclarece que a Constituição Federal de 88 excepcionou a regra geral do concurso público em situações de uso, além das prescritas nesse inciso 2 do artigo 37, uma vez que, por exemplo, existe a previsão de contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional interesse público do município, nome do artigo 37. Com o intuito de utilização adequada do permissivo constitucional, foi editada no âmbito da Administração Pública Federal, a Lei Federal de número 8.745/93, posteriormente alterada pelas leis número 9.849/99 e 10.617/3, objetivando amparar as situações em que a contratação temporária se faz imprescindivelmente ao cumprimento dos interesses e a necessidade pública. A Lei Federal 8.745/93 traz diretrizes que devem ser seguidas por leis estaduais e municipais, como, por exemplo, a indicação de casos de necessidades temporárias e a exigência de processo seletivo justificado. O projeto de lei 009/2017 precede a ilegalidade, quando autoriza a contratação sem estabelecer o preceito legal da exigência do processo seletivo justificado. Deste modo, a presente emenda busca apenas dar legalidade ao presente projeto, já que sua natureza de forma não é evitada e é ilegal. É de entendimento majoritário que todos os lugares do país que a realização do processo seletivo simplificado enseja a ilegalidade da contratação, podendo ser contratado e contratação obrigadas a restituir e superar. A alteração aqui posta busca adequar a legislação municipal com as leis e princípios norteadores da administração pública, motivo pelo qual deve ser apreciada e votada em comunidade.
Diante dessa argumentação, solicito aos novos pares a aprovação da matéria. Essa emenda foi proposta por 4 vereadores e espero que os pares entendam que é o necessário, porque estamos realizando aqui, só mudando apenas pode ser efetuado mediante a duração os 4 vereadores depois, Alexandre Maia, governador socialista, Alvito João Carlos Filho, Jorge Batista Cruz e José Alves, os 4 vereadores que propôs a emenda ao projeto. Eu falei anteriormente, uma das vezes, mas no intuito de adiantar as matérias para não prejudicar o andamento dos trabalhos do Executivo. Então, às vezes, nós, de comum acordo com todos os vereadores, pulamos alguns, como por exemplo, que poderia, ainda esse projeto está passando por uma comissão de Constituição e Cidadania. Mas, de acordo com todos os vereadores, para que ele fosse votado hoje, todos concordaram e colocássemos em pauta diretamente para que possa dar andamento o Executivo. Então, os vereadores apresentaram essa emenda ao projeto e eu, nesse momento, coloco o projeto está em discussão. Se algum vereador quiser. Eu queria pedir que aqui um dos 4 vereadores que colocaram a emenda para explicar aqui para a gente que está assistindo a sessão como se dá o processo de simplificar de acordo com a lei. Só para todo mundo entender como vai ser feita essa seleção e a contratação do pessoal. O processo seletivo eu posso passar para a secretária de saúde, já que ela explica melhor como seria o processo seletivo desse projeto, que é quem está mais. Eu peço para que fale apenas do processo seletivo. Boa noite a todos. Eu acho que diante desse projeto, o assessor jurídico ou o advogado da prefeitura poderia falar melhor, né? Que está aí atrás sobre esse processo seletivo. Ele está em fora de conversar comigo, era melhor falar sobre isso. Mas se está. Manda lá fora. Matheus, mas aí quando o Matheus chega aqui, eu quero dizer a Júnior que eu estou aqui desde 5 e meia da tarde. E eu desafio, mas eu me simpático, eu tenho que responder, né? Eu desafio os novos vereadores a citar aonde foi que eu falei mal de qualquer um dos vereadores aqui. Eu gostaria que você, sobre esse assunto, você abordasse outra oportunidade. Eu gostaria que você só o projeto. Como será o processo seletivo? Boa noite, senhores vereadores, boa noite, populares, todos os presentes. É o seguinte. Sabe que toda contratação na administração pública depende de concurso público e, em caso de extrema necessidade, uma contratação precária, temporária e fundada em procedimento seletivo ou não. Ou seja, o que acontece sem procedimento é aquela contratação direta e indiscriminada. O administrador público seleciona a pessoa que ele escolher e investe ela no serviço público. O processo seletivo serve justamente para garantir que essas pessoas não sejam selecionadas de uma forma discriminatória por opção política e sim por sua capacidade técnica. E o procedimento seletivo acontece seguindo todos os ditames de qualquer procedimento administrativo. Será publicado um ato de abertura, será divulgada uma comissão com nomes que poderão ser impugnados por qualquer popular, qualquer pessoa que achar que aquele nome não é idôneo a compor comissão.
Todos os atos serão dotados de publicidade e observarão todos os princípios de administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Qualquer pessoa que entender que aquele determinado ato administrativo foi praticado de forma errônea, equivocada, poderá assim surgir contra ele através de recurso administrativo documentado nos autos de processo, assim como poderá buscar tutela do Poder Judiciário. Então eu entendo que assim, se existe para dar transparência, se existe para dar publicidade, não tem que temer. Qualquer pessoa que entender que os trabalhos daquela comissão, cujos nomes não foram selecionados ainda, estão sendo conduzidos de forma parcial, de forma não profissional, ilegal, terão direito de acesso aos autos, poderão acompanhar na íntegra os trabalhos dessa comissão, inclusive também um procedimento de seleção, e terão direito também de impugná-lo, caso entenda que os critérios utilizados não sejam os corretos. Assim como publicado o edital, todos terão conhecimento, porque ele será publicado em todos os veículos de mídia acessíveis, serão disponibilizados na Prefeitura Municipal, nos prédios municipais, assim como divulgados por meio virtual de área oficial. E o processo ele vai utilizar como critérios o que todo processo seletivo utiliza. Qual? Capacidade técnica. Será avaliada a capacidade técnica dos profissionais a ocupar aquelas vagas e desempenhar aquela atividade. Não tem nenhum mistério. A contratação direta, indiscriminada e feita apenas com base na seleção do administrador enquanto pessoa, única pessoa, e não uma comissão heterogênea, é o que acontece sem o procedimento seletivo, sem o concurso público. Ou seja, é o que acontece agora. E o processo seletivo serve justamente para filtrar aqueles que vão ser investidos no serviço público. A questão do concurso público não se confunde com o processo seletivo. A Constituição Federal, assim como fala que a investidura na administração pública depende de concurso, também fala que o serviço público, principalmente aqueles serviços de caráter essencial, como a saúde, são contínuos, eles não podem ser interrompidos. Então a gente tem poucas saídas, né? Ou a gente para o serviço, ou a gente seleciona quem vai ser contratado temporariamente, ou se realiza um concurso público que foi e está subjusto, portanto impede a homologação do chefe executivo. Então a única saída que resta é essa. Se alguém tiver alguma solução mais viável, o Poder Executivo está aberto a críticas, está aberto a novas soluções. Porque todas as decisões serão tomadas em conjunto com a administração e a população, o Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo não é inimigo do Poder Executivo. Isso aí não pode acontecer. Trabalham juntos em prol do povo. Qualquer dúvida, eu, como advogado, como secretário de administração, me coloco à disposição para esclarecer. Esse processo seletivo não atrapalharia, por exemplo, quem já está trabalhando, ou pode demorar e atrapalhar os programas que estão para começar a ativar? Queria que você explicasse. Amigo, é o seguinte, para as vagas que estão no projeto de lei, as pessoas que já estão ocupando-as poderão concorrer também. Só que o processo seletivo, como o próprio projeto de lei diz, ele é isonômico. Ou seja, se uma pessoa, porventura, deter um currículo, uma capacidade técnica superior àquela que já está ocupando aquela função destinada, isso não quer dizer que são todos. Aquela determinada função, ela poderá ser destituída, assim como ela poderá concorrer também e se manter. Você não perdeu os empregos, traduzindo. Não necessariamente, né? Nada impede que a pessoa
seja mantida. Se ela comprovar a capacidade técnica superior. Mas, senhor secretário, dentro do processo seletivo, do prazo que o programa tem, não atrapalharia? Ou ainda há tempo, ou não? Eu preciso rever os prazos que nós temos, né, para fazer essas contratações. Mas se tiver que ser, um processo seletivo, tem que ser feito, porque eu já fiz um levantamento aqui no município e nós não temos todos os profissionais que eu preciso no céu para compor a equipe de odontólogos. Mesmo sem o projeto seletivo, a contratação também não tinha. Não, é isso? Não tinha os capacitados para ocupar as vagas. Entre os nossos profissionais nós não temos. Porque, como eu mostrei a você lá na secretaria, você viu que precisa de especialização. No caso, esses funcionários que estão trabalhando até o processo seletivo sair, eles continuam? Até o contrato que eles fizeram para suprir a necessidade que nós estávamos, eles vão ter que concorrer quando encerrar o prazo do contrato. Só quando entrar no processo. Tá? Isso. Eles estão acobertados, né? Eu acho que o Matheus pode falar melhor. Então quer dizer que não vários programas, né? Enquanto se faz, eles estão acobertados no prazo do contrato deles, né? Que foi feito para suprir a necessidade dos programas não pararam, né? Enquanto isso, nós vamos trabalhar com a assessoria jurídica para fazer o edital, toda essa documentação que vai ser necessária. Eu gostaria de. Não. Nós estamos em votação. Eu gostaria de saber quais seriam os critérios para a comissão. Quem são os integrantes da comissão? É o seguinte, a comissão, a nomeação da comissão é feita por um ato discricionário do poder executivo. Se, porventura, após a publicação ela não vincula. A partir do momento da publicação, se qualquer popular, qualquer pessoa, não precisa ser componente da casa, qualquer popular tiver qualquer circunstância que desabone um dos nomes escolhidos, ela poderá questionar a idoneidade e a capacidade daquela pessoa que comprou a comissão. Então, assim, o Poder Administrativo seleciona através de uma discricionária dele, a oportunidade e conveniência dele. Só que esse ato está sujeito ao controle, tanto judicial quanto do Poder Legislativo também, se ele entender que aquele nome ele não é idôneo. Está aberto a mudanças e não é definitivo. Também, segundo o prefeito comentou na rádio, que o processo seletivo estava aguardando, né? E comentou o presidente também que está só aguardando para elaborar esse processo, né? Então, acho que o município não vai ter esse prejuízo. Eu gostaria de desculpa ao vereador Felipe. Os não vão poder projetar a discussão agora, não vão poder passar a palavra para você, senão todo mundo vai querer usar a palavra, nós estamos corretos a discussão. Então, vai ser usada a palavra só dos vereadores e do pessoal que está explicando aqui. Porque eu não vereador. Eu entendi que é só para duas secretarias. Eu queria esse esclarecimento. Se é para contratar só para duas secretarias, desculpe a minha intromissão. Eu entendi que é só para contratar através do processo seletivo. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Como fica a de Cultura, a de Esporte? Eu queria pedir a compreensão Eu queria pedir a compreensão do ex-presidente do ex-vereador, porque nós estamos no processo em votação. Então, eu queria pedir a compreensão da Vossa Excelência para que não atrapalhe o trabalho do ex-vereador. O projeto continua em discussão. Eu peço silêncio, por favor. E o projeto continua em discussão. Eu só mostrar o presidente que nós fizemos há pouco tempo e teve bastante sucesso foi a questão do processo seletivo que teve o processo da escola. Foi um processo muito simples, sério, e abriu para
sobrou vaga, tem gente escola, tem Eu gostaria de compreensão de todos os senhores, porque o projeto está em discussão, nós não estamos no projeto. Então eu gostaria e pediria, por gentileza, a compreensão dos senhores que estão no plenário para que o projeto faça o projeto. Só para lá, queria perguntar ao secretário se essa questão do processo seletivo já estava incluso no projeto de lei que veio do Executivo. Sim, Já estava, mas... E eu quero agora perguntar aos vereadores que pediram esse projeto de lei da lei federal se o processo seletivo que eles pediram é igual ao que já estava no projeto do Executivo. O secretário está ciente da emenda e o processo seletivo tem base nessa lei federal que foi pedido na emenda? Já? Não tomei conhecimento da emenda, então não posso opinar. Mas o artigo 8º, ele fala de procedimento, processo idôneo de seleção. Processo idôneo de seleção. Então, é uma questão puramente semântica. Não fazia ter essa emenda como não, já ia ver o processo seletivo. Justo, doutor? Eu queria tranquilizar os vereadores, que eu recebi, eu queria, não vai responder hoje, eu queria tranquilizar os seus vereadores, que eu recebi a visita do prefeito na minha residência. E ele disse que estava só esperando, já estava tudo pronto, edital, e tinha o assessor jurídico e o secretário de administração, estava tudo pronto. Na hora que o projeto for aprovado, publicaria o edital convocando para o processo seletivo. Então, o prefeito disse que foi bem claro lá em casa. Estou só esperando ser aprovado o projeto para que seja feito o processo. Já está pronto, né, secretário? Ele já estava pronto o edital para que seja feito o processo seletivo. Então, isso foi as palavras do prefeito. E o secretário de administração está aqui agora confirmando o prefeito. Só, assim, o meu questionamento foi só porque é o seguinte, ele tem aqui uma lei, certo? Eu entendo que o processo é simplificado, aqui temos uma lei pedindo que seja no dentro dessa lei, mas nós não temos a lei em anexo. Então a lei, com certeza, tem 5, 6 páginas, não sei, nós não estamos lendo a lei aqui. Eu queria saber se o processo que a prefeita que estava no projeto executivo era o mesmo que esse. O processo seletivo é um só. É um processo de seleção de pessoas. Exatamente. Se é um só, no projeto aqui já falava que tinha. Entendeu? Então eu acho que a emenda seria desnecessária. Se é um só, entendeu? Somente isso. É porque é o seguinte, o projeto de lei é pedir para autorizar a abertura de um procedimento administrativo que é denominado processo seletivo. Porque ele serve justamente para a seleção daqueles profissionais que vão ser investidos no serviço público naqueles programas que estavam carentes e que tinham pessoas contratadas de forma precária. Porque o que acontece? O Ministério Público e o Tribunal de Contas, antes eles toleravam mais esse tipo de coisa, hoje não. Hoje eles estão caindo em cima disso, eles não estão admitindo mais contratação precaríssima para esse tipo de serviço público. Estão pressionando o Poder Executivo a tomar medidas no sentido de demonstrar que a seleção daqueles profissionais foi feita de uma forma legal, foi feita de uma forma econômica, não por apadrinhamento político ou opção pessoal de cada um, entendeu? E a forma legal, constitucional de fazer isso é o processo seletivo, já que o concurso público está inviabilizado. É muito simples. Então a emenda, se foi apresentada com o propósito ali de enfatizar que seria um processo seletivo, não vai prejudicar em nada, porque o conteúdo semântico da expressão procedimento idôneo de seleção já engloba todo e qualquer procedimento seletivo. Entendeu? Obrigado, doutor. Obrigado. Vai explicar. Obrigado. Projeto está encerrado.
discussão, agradeço ao secretário de Administração e à secretária de Saúde pela participação aqui, eu agradeço ao senhor e eu vou, nesse momento, colocar o projeto de lei junto com a emenda em votação. Processo de votação. Vereador Nilson. Vota a favor do projeto com a emenda. Vereador Jorge. Senhor presidente, o projeto já é um projeto seletivo. Quer dizer, na primeira sessão teve essa notificação de alguém que tinha conhecimento do projeto, tivesse vindo aqui, né, esclarecer como o doutor Matheus falou aí, não estava nem havendo ele falou que é um projeto seletivo. Né? Eu acho que poderia ter até sido aprovado. Né? Agora, senhor presidente, eu acho que o projeto, se o projeto já é seletivo, não tem nada a gente aprovar e incluir a emenda, porque aí está só esclarecendo mais ainda, certo? Eu voto o projeto e voto na emenda, juntamente com a emenda constitucional. Vereador Chico Silva. Vereador Alexandre. Vereador. Vota a favor do projeto com a emenda. Vereador Tanrecete. Senhor presidente, vereador Jorge já tinha dito tudo aí. Em relação que o projeto já vinha com o processo seletivo. Eu sou a favor do projeto, mas eu não voto com a emenda. Aprovado o projeto com a emenda. Aprovado o projeto com a emenda por 8 Foi com a emenda. Ele foi só. 7 votos a favor e a emenda foi aprovada. A emenda foi aprovada. Eu vou repetir, a emenda foi aprovada. 7 votos a favor e 1 contra. E o projeto de lei com a emenda foi aprovado por unanimidade da Conferência. Dando na sequência aqui, o vereador Júlio Couto requerimento 029, que eu coloquei na pauta, pediu para que eu retirasse o requerimento de pauta parcial. Eu estou retirando de pauta o requerimento de 029 do processo. Ele passa a palavra, uma moção pesada, requerimento de 28. Passa a palavra para o vereador para que ele passe. Senhor presidente, requeiro essa moção pesada. Requeiro os termos regimentais, depois de ouvir o projeto plenário, que seja concedido no tribunais dessa única Casa de Leis, no voto expressado pelo falecimento do senhor Francisco Rodrigues. O pessoal que quiser conversar, por favor, repetir o plenário. A sessão continua, vai outra no requerimento. Por gentileza. O senhor Francisco Rodrigues Reis, Chiquinho de Guarani, ocorrido no dia 21 de abril de 2017. O senhor Francisco Rodrigues Reis, Chiquinho de Guarani, tinha bom relacionamento junto à comunidade. Sua vida simples foi dedicada à família e trazer o bem ao próximo. Tinha 78 anos, deixou 9 filhos, 14 netos, 2 bisnetos, um exemplar cidadão. Sua partida deixou de consternar todas as autoridades e todos aqueles que conviviam com sua pessoa. Solicito ainda que a devida manifestação seja comunicada à família através do porque o vereador a sessão continua, ela está no fim mesmo. Já vi mesmo. Estabelecendo seus familiares, sala das sessões municipal de Alma Fonte, da Palácio Francisco de Chavan, de Alma Fonte. Peço que compreenda e pode favorável e que está à disposição da inscrição no requerimento,
Regime de votação do requerimento, né, O requerimento é Chiquinho, não deu para me ouvir, não, mas agora vereador Jorge, vereador Silva, Heber, vereador Alexandre, vereador Rodrigo Mourão, vereador Terrecé. Senhor presidente, parabenizo o nosso colega Júnior pelo reconhecimento. Chiquinho Guarani, pai do nosso secretário Suíldo, é merecida a homenagem. Pode sim subscrever. Vereador Beto Israel, aprovado o requerimento por unanimidade dos vereadores presentes. Eu agradeço a todos os senhores vereadores que estão aqui presentes pela maneira como se comportaram na sessão. E continue assim. Agradeço a população que vier participar da sessão, que vemos sempre. A próxima sessão fica marcada para o dia 26, onde vai encerrar a sessão.